A frase diz: ninguém fala sobre a perturbação que é termos que recriar quem somos, porque quem somos foi construído em condições que não escolhemos e nossa identidade é apenas consequência das adaptações necessárias para uma sobrevivência pacífica. Para falar sobre isso, eu gostaria de usar como base o artigo A Construção Narrativa da Identidade, que é do André Vieira e da Margarida Henriques. Eu vou usar um pedaço desse artigo como base, né, e é necessário dizer que existe uma diferença entre eu, a pessoa que está percebendo o mundo, e eu, o objeto a ser percebido por mim mesmo. A identidade, vão dizer os autores, é justamente essa junção entre eu, a pessoa que está percebendo, e eu, o objeto que está sendo percebido por mim mesmo, né? Essa junção, ao longo do tempo, ela cria isso que a gente chama de uma identidade. Vale dizer que a identidade é uma maneira da gente se colocar no mundo, em algum grupo, em algum nicho específico, de um jeito em que viver faça sentido. A identidade, portanto, ela tem a ver com aquilo que eu vejo em mim, ou seja, essa unidade ao longo do tempo, né, de conseguir perceber a realidade, de conseguir entender o mundo, de ter uma história própria. Mas ao mesmo tempo também a identidade vai aparecer nas múltiplas imagens que eu posso ter sobre mim ao longo do tempo, e também ela vai existir nas múltiplas relações que eu vou ter com o mundo, com as pessoas que me cercam, com as coisas que eu tenho, com os valores e por aí vai. A narrativa, por sua vez, ela é um jeito da gente construir sentido no mundo. É a partir da narrativa que a gente constrói uma representação do mundo. É a partir da narrativa que a gente se coloca ao longo do tempo, que a gente consegue descrever a passagem do tempo. E os processos que são linguísticos e cognitivos que envolvem a produção da narrativa, eles vão também acabar funcionando como um jeito da gente até mesmo limitar como que a gente vai compreender, significar e perceber as coisas do mundo. Como que a gente vai organizar a memória, como que a gente vai forçar o esquecimento de coisas, como que a gente vai lidar com aquilo que importa e que não importa. A narrativa autobiográfica ela tem essa importância, e há inúmeras pesquisas em ciências humanas que envolvem a produção de narrativas autobiográficas, principalmente para grupos que geralmente não fazem isso, não tem isso exposto, publicizado, ou que não é pressuposto uma narrativa autobiográfica. É uma maneira de fazer com que o número, né, porque a gente fala muito de número, né, estatística, por exemplo, né, a população negra do bairro de não sei o que passa por tal situação, 37% passa por outra situação. Com narrativas autobiográficas, a gente faz com que esse número, essa estatística, vire, de fato, gente. E mais do que isso, né, tem um efeito individual também, né? Faz com que quem está ali construindo a sua autobiografia, a sua narrativa autobiográfica, também, ao mesmo tempo, se dê conta de quem é, na medida em que constrói a quem é durante a pesquisa. E essa construção autobiográfica, ela costuma ter um papel emancipatório também legal, interessante. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. E os autores vão dizer que o self, essa junção, né, de quem eu sou percebendo o mundo e de quem eu sou enquanto objeto da minha própria percepção, ele vai acabar se organizando muito como um drama. Vai entrar numa dimensão que é efetivamente sociocultural. Nesse drama, diferentes personagens têm diferentes papéis e nesse drama existem conflitos, soluções que são muito únicas, mas que vão acabar estruturando uma personalidade, uma identidade, uma maneira como se percebe, entende e se seleciona eventos do mundo para fazer parte daquilo que é importante. E aí, no fundo, o que eu estou querendo dizer ao longo disso é que não tem como não construir uma narrativa de si próprio. É impossível não construir nós, sujeitos modernos, né, que somos indivíduos,
que somos esse tipo de sujeito muito específico, não tem como a gente não construir uma narrativa sobre nós próprios. Até porque a narrativa da falta, do sofrimento, da penúria no sentido de que, né, eu nunca pude construir uma identidade porque a construção da identidade me foi negada. Isso já é uma narrativa por si só. Isso já constrói uma identidade do brasileiro sofredor, que nunca desiste, que sacode a poeira, dá a volta por cima num dado momento. Mas existe uma coisa que é muito, muito bem colocada e que é necessário compreender também, né? Muitas vezes a experiência da vida cotidiana é uma experiência terrível. E quando ela é uma experiência terrível, a impressão que dá é que a gente não está de fato construindo uma identidade. Tudo se passa como se só com a gente o mundo estivesse atuando em cima de nós. Mas a real é que a gente vive num mundo extremamente desigual, a gente vive num mundo que é extremamente pior para algumas pessoas e melhor para poucas outras, e a construção da identidade para essas poucas outras em que o mundo é melhor parece ser um parque de diversões. Seja por questões familiares, seja por questões da vida na comunidade, no bairro, na vila, seja lá por o que for, né, por qual motivo for, sem dúvida, a percepção de uma vida que ela precisa acontecer na eterna adequação, ela vai fazer com que a gente acabe não percebendo a nossa própria construção de identidade nesses meios. E vai fazer com que a gente não compreenda que literalmente todo mundo, ao construir uma identidade, em um nível ou outro está se adequando. A diferença é que no mundo que a gente vive, a adequação do que está mais para cima, ela envolve uma expansão no mundo. E geralmente a adequação de quem está mais para baixo, ou de quem está numa família disfuncional, coisas nesse sentido, ela aparenta ser, a experiência dessa adequação é a da repressão no mundo. De um lado existe uma imposição de si e do outro lado existe uma submissão de si. Então talvez esse seja o caminho, né, de se compreender essa sensação de eu não construir uma identidade. Talvez seja esse o caminho de compreender que justamente a identidade construída, e ela foi construída, envolve uma narrativa de sofrimento que faz com que, no fim do dia, nós sejamos justamente aqueles que sofrem. Enquanto um fim da identidade, enquanto uma razão de ser no mundo. É por isso que muitas vezes a pessoa, quando ela consegue uma microascensão e ela pode sair dos espaços que lhe sempre foram tóxicos, né? É por isso que existe, talvez por isso que exista, uma crise de perceber que eu não me encaixo nem de onde eu vim e muito menos para onde eu tô indo. Porque de onde eu vim eu precisava de submissão, mas eu não quero mais submissão. E para onde eu estou indo eu preciso de uma atividade, de uma imposição de si no mundo que beira o cinismo. E eu não consigo participar disso, porque isso é muito cínico, é muito blasé, é muito sem noção. O que por si só também não significa que não há uma nova identidade sendo construída dentro dessa tensão, que é justamente uma identidade que se percebe na tensão, que se percebe entre esses dois mundos. E talvez esse seja o melhor espaço para conseguir se impor justamente quando se está longe da submissão plena e longe da, ostentação ridícula de individualidade. Tudo bem?